E se de repente, sem qualquer aviso, tudo o que você ama for tirado de você, seus filhos, sua casa, suas riquezas, tudo transformado em cinzas, sua saúde completamente destruída, e se as mesmas pessoas que deveriam te consolar dissessem que tudo isso é sua culpa, e se Deus permanecesse em silêncio, você ainda confiaria nele? Pois bem, existiu uma vez um homem chamado Jó, que morava na terra de Uz. Ele era íntegro, justo e um homem que respeitava a Deus e se afastava do mal. Jó era rico e muito estimado. Ele tinha 7 filhos, 3 filhas e muitos servos. Possuía milhares de animais, 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Ele era considerado o homem mais importante de todo o Oriente. Um dia, os anjos foram se apresentar diante de Deus, e a presença maligna também foi com eles. "De onde você vem?" perguntou o Senhor. O maligno respondeu: "De perambular pela terra, andando de um lado para o outro." Deus continuou: "Você notou o meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra, um homem íntegro e justo que me teme e se afasta do mal." A presença maligna respondeu: "Será que Jó te teme por nada? Você colocou uma barreira protetora ao redor dele e abençoou tudo o que ele faz. Mas estenda a mão e toque em tudo o que ele tem, e eu garanto que ele vai te amaldiçoar na sua cara." Deus disse: "Pois bem, tudo o que ele tem está em seu poder, mas não toque nele." Em um dia comum, Jó estava em casa quando os mensageiros começaram a chegar, um após o outro, cada um trazendo uma notícia mais terrível que a anterior. O primeiro mensageiro chegou correndo, ofegante e apavorado. Ele disse: "Os bois estavam arando e as jumentas pastando por perto quando os sabeus atacaram e levaram todos. Eles exterminaram os servos com a espada, e eu fui o único que escapou para te contar." Antes que o primeiro mensageiro terminasse de falar, um segundo servo entrou trazendo uma notícia ainda mais chocante. "O fogo de Deus caiu dos céus e queimou as ovelhas e os servos, e eu fui o único que escapou para te contar." Novamente, enquanto o segundo mensageiro terminava, um terceiro entrou correndo com mais notícias terríveis. Os caldeus formaram 3 grupos de ataque, invadiram o acampamento dos seus camelos e os levaram. Eles exterminaram os servos com a espada, e eu fui o único que escapou para te contar. Enquanto o terceiro mensageiro ainda falava, um quarto correu para dentro com tristeza e horror. Ele disse: "Seus filhos e filhas estavam jantando e bebendo na casa do irmão mais velho, quando de repente um forte vento veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa. A casa desabou sobre eles e eles morreram. Eu fui o único que escapou para te contar." Em questão de instantes, o mundo de Jó foi despojado, suas riquezas destruídas, sua casa desfeita e seus amados filhos perdidos. Jó se levantou, rasgou suas roupas em sinal de luto e raspou a cabeça. Mas em vez de amaldiçoar a Deus, ele se prostrou no chão em adoração, dizendo: "Nu eu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor." Em tudo isso, Jó não pecou nem culpou a Deus. Algum tempo depois, a presença maligna apareceu novamente diante de Deus. Deus iniciou a conversa: "De onde você vem?" E o maligno respondeu da mesma forma: "De perambular pela terra, andando de um lado para o outro." Então o Senhor disse: "Você notou o meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, íntegro e justo, que me teme e se afasta do mal. Ele ainda mantém sua fidelidade, mesmo que você tenha me incitado a destruí-lo sem razão." Mas a presença maligna ainda não tinha acabado. Ele respondeu com um desafio frio e cínico:
pele por pele. Um homem dá tudo o que tem para salvar a própria vida, mas estenda a mão e toque nos ossos e na carne dele, e eu garanto que ele vai te amaldiçoar na sua cara. Deus disse: pois bem, ele está em suas mãos, mas poupe a vida dele. E assim a presença maligna se afastou de Deus. Ele atacou Jó com um tormento como ele nunca havia conhecido. Erupções dolorosas e feridas inflamadas que se espalharam por todo o seu corpo, do topo da cabeça à sola dos pés. Cada centímetro da carne de Jó gritava de dor. Sua pele estava cheia de bolhas e rachada, com pus escorrendo das feridas abertas. Ele mal conseguia se mover sem sentir dor. Sem seus filhos, sua riqueza e agora sua saúde, Jó estava irreconhecível. Ele foi para a beira da cidade, onde as cinzas eram descartadas. Lá, ele se sentou sozinho e humilhado. Ele pegou um pedaço de cerâmica quebrado e, com mãos trêmulas, raspou suas feridas, tentando encontrar algum alívio. Sua esposa, a única que restou, olhou para ele com olhos vazios de tristeza e disse: você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Mas Jó se virou para ela, não com raiva, mas com tristeza e uma fé inabalável. Você fala como uma mulher insensata. Devemos aceitar o bem de Deus e não o mal. E em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Quando seus 3 amigos, Elifaz, Bildade e Zofar, souberam da grande calamidade que havia acontecido, eles deixaram suas casas e vieram com um único propósito: lamentar e consolar seu amigo. Eles conheciam Jó como um homem de força e sabedoria, respeitado, abençoado e nobre. Mas quando se aproximaram e o viram de longe, ficaram chocados. Eles não reconheceram o homem sentado nas cinzas, coberto de feridas, se coçando com um pedaço de cerâmica. Eles choraram em voz alta. Cada um rasgou suas roupas e jogou poeira sobre suas cabeças. Era um gesto de profunda tristeza e luto, um sinal de que eles sentiam a dor de Jó. E então eles fizeram algo notável. Eles se sentaram com ele no chão por 7 dias e 7 noites. Ninguém disse uma palavra, apenas um silêncio. Eles viram que sua tristeza era muito grande. Então Jó abriu a boca e amaldiçoou o dia em que nasceu. Que pereça o dia em que nasci e a noite em que se disse: um homem foi concebido. Para Jó, até o momento em que ele veio a existir, parecia um erro, uma porta que nunca deveria ter se aberto. Ele imaginou um mundo onde nunca tivesse nascido, onde a tristeza nunca teria a chance de encontrá-lo. Por que não morri ao nascer ou quando saí do ventre? Ele disse que se tivesse morrido ao nascer, estaria em paz. Ele só queria que tudo parasse. Os amigos de Jó já tinham ouvido-o bastante. Agora, vendo o desespero de Jó, eles não podiam mais ficar em silêncio. Eles pensaram que tanto sofrimento só poderia significar uma coisa. Elifaz começou: Jó, você vai ficar bravo se eu disser a verdade? Nenhum inocente jamais sofreu assim. Deus pune os ímpios. Talvez você tenha feito algo de errado. Jó, desafiador, disse: que verdade! Você está transformando minha dor em prova. Eu sei o meu coração e Deus também sabe, mesmo que ele me esmague sem motivo. Bildade falou: até quando você vai dizer essas coisas? Seus filhos, talvez eles pecaram. Deus é justo. Se você fosse realmente bom, ele te ajudaria. Jó, gritando, disse: você culpa os mortos. Você está zombando de mim. Se Deus me respondesse, eu apresentaria meu caso, mas ele se esconde enquanto eu apodreço. Zofar continuou: pare de mentir para si mesmo. Que orgulho! Deus vê sua maldade. Peça misericórdia antes que seja tarde demais. E assim, o debate começou. Jó se apegando à sua inocência e acusando Deus de ser injusto. E seus amigos, certos de seu pecado, agora agiam como juízes. Mas em algum lugar, além das nuvens de tempestade, Deus estava ouvindo. Então, após todo o silêncio, após os gritos de Jó e os longos discursos de seus amigos, o Todo-Poderoso falou:
E da tempestade, o Senhor respondeu a Jó: quem é este que fala sem conhecimento? Prepare-se como um homem. Eu farei perguntas e você me responderá. A voz de Deus trovejou com poder, mas cada palavra era cheia de propósito. Onde você estava quando eu lancei os alicerces da terra? Diga-me se você sabe. Quem determinou suas dimensões? Quem estendeu a linha de medir sobre ela? Você alguma vez mandou que amanhã aparecesse? Você pode guiar as estrelas em seu caminho pelo céu? Você envia os raios? Você dá ao cavalo a sua força? Você caça a presa para o leão ou provê alimento para os corvos? Deus pintou um quadro de seu poder sobre os céus, os mares, as tempestades e cada criatura viva. Do boi selvagem à águia, das montanhas aos oceanos profundos, do indomável Behemote ao aterrorizante Leviatã, criaturas que nenhum homem poderia dominar. Deus continuou: você pode pescar o Leviatã com um anzol? Você pode colocar uma corda no seu nariz? Quem então é capaz de se opor a mim? Depois que Deus terminou de falar, Jó ficou em silêncio. Ele se sentiu muito pequeno e humilhado. Então ele disse: eu sou nada. O que posso te dizer? Eu coloco a mão sobre a minha boca. Falei uma vez, mas não direi mais nada. Jó percebeu que havia tentado entender o plano de Deus, mas a sabedoria de Deus é muito maior que a sua. Então Jó falou novamente com um novo respeito e confiança: eu sei que você pode fazer todas as coisas. Nenhum plano seu pode ser impedido. Você perguntou: quem é este que esconde o conhecimento sem entendimento? Eu sou essa pessoa. Eu tinha ouvido falar de você antes, mas agora eu te vi com os meus próprios olhos. Eu me arrependo do que eu disse e sinto muito pelo que eu falei na minha dor. Jó se humilhou diante de Deus. Ele confiou no poder e na sabedoria de Deus, mesmo quando não entendia seu sofrimento. O Senhor disse a Elifaz, um dos amigos de Jó: vocês e seus 2 amigos não falaram a verdade sobre mim, como o meu servo Jó falou. Ofereçam uma oferta por si mesmos, e meu servo Jó orará por vocês. Eles fizeram como o Senhor mandou, e quando Jó orou por seus amigos, Deus se agradou. Deus restaurou a fortuna de Jó, dando-lhe o dobro do que ele tinha antes: 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas, e novamente 7 filhos e 3 filhas. Jó viveu mais 140 anos, vendo seus filhos e netos até a 4ª geração. No final, Jó morreu, um homem velho e cheio de anos. A história de Jó nos lembra de algo muito importante. Assim como a presença maligna acusou Jó diante de Deus, ele ainda nos acusa hoje. Ele disse: Jó só te adora porque você o abençoa. Ele transformou a fé de Jó em uma transação, alegando que a bondade de Deus era apenas uma recompensa. Isso é o que o acusador faz. Ele distorce a verdade. Ele planta dúvidas. Ele sussurra: você não merece Deus. Você já pecou, pode continuar assim. Ou ele sussurra: você deve ter feito algo de errado. Mas Jesus veio como o oposto. Ele não acusa, ele defende. A Bíblia diz: se alguém pecar, temos um defensor diante do Pai, Jesus Cristo, o justo. Através de Jesus, temos um Salvador, não um acusador. Na cruz, Jesus silenciou todas as mentiras. Quando o acusador aponta para sua dor e diz: Deus te abandonou, Jesus aponta para suas cicatrizes e diz: você está perdoado, você é meu. Ser fiel a Deus não significa que a vida será sempre fácil. Enfrentaremos dor, problemas e momentos que não entendemos. Os caminhos de Deus são mais elevados que os nossos. Sua sabedoria é mais profunda do que podemos ver. E às vezes não saberemos por que as coisas acontecem da maneira que acontecem. E tudo bem. Quando sentimos dor, tudo bem chorar, fazer perguntas, sentir-se confuso, até mesmo com raiva. Mas mesmo nesses momentos, somos chamados a confiar, a acreditar que Deus é bom, mesmo quando a vida parece injusta.
Deus às vezes permitirá o sofrimento para nos moldar, para nos fortalecer, para fazer nossa fé crescer de maneiras que nunca imaginamos. E no seu tempo perfeito, Deus restaura. Ele traz nova esperança, nova alegria e nova vida. Que a jornada de Jó te lembre de que você nunca está sozinho e que o amor de Deus é maior que qualquer tempestade que você enfrente. Se você ainda não se inscreveu, não se esqueça de fazer isso. Isso realmente nos ajuda a continuar trazendo vídeos incríveis como este para você.